Salve, gente. Oi, Mai. Novo cenário da live apresentada por mim, da Banca Vermelha. Também coloquei aqui um som da Sound by Sue, nossa entrevistada, convidada de hoje. Esse som que tá rolando é do disco Soundtrack by Photographies. Photographs. Eu não sei muito bem. Não sei se eu falo direito as outras línguas, mas enfim. É um disco maravilhoso. E vou esperar a Su entrar pra gente começar a nossa conversa. Ah, consigo. Deixa eu ir fixando o comentário aqui. Lembrando que essa... Aguardando. Oiê! Oi, Su! Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu te ouço bem. A galera pode palpitar aqui também, mas acho que tá bom. Legal, eu tô na Ilha Bela aqui, então o cenário tá maravilhoso. Tô adorando vocês aqui. Que maravilha! Que privilégio tá aí. Pois é, eu vim trabalhar feliz. Que massa. É um lugar bem especial, né? Ilha Bela. Muito. É impactante, assim, o cenário. Pensar que não é tão longe daqui, né? Eu vou, Quer dizer, de eu São vou ver Paulo. se dá pra virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Pronto. Uh! Eu acho que nada melhor para uma temática do exílio do que estar literalmente exilada. Total! Total! Ai, ai. Voltando E aqui. tá esse pôr do sol, né, também. Sim, final de tarde. Eu acho que eu vou... É. Pode ser que eu fique no escuro em algum momento. Sim, tu tem uma luzinha aí, talvez? Então, eu tô... Na verdade, eu vim num Airbnb em obras, que tá em obras de um amigo aqui, para conseguir fazer essas lives, porque o lugar onde eu estou ficando para esse trabalho não tem internet. Então tá meio improvisado aqui, eu tô no deck, mas tá rolando uma obra aqui em volta. Tá bom. E eu não sei onde liga a luz. Então eu perguntei aqui, mas eu não. Talvez eu fique no escuro, eu vou dar um jeito aqui. Tudo bem. Acho que a gente pode começar falando e Vamos se a galera começando. se incomodar muito, a gente. Ó, o meu irmão que entrou aqui falou: exílio em Ilhabela é vida, hein? Pois é. É... Su, vou começar logo por esse assunto, na verdade, porque eu queria muito que fosse você nesse tema. Eu já tinha pensado nele desde que eu li esse texto que eu comentei no post do Flusser, né? Sim, do Exílio e Flusser. Criatividade. E que Uhum. eu li logo no começo da quarentena e foi uma coisa que me impactou, assim, porque era como se a gente, de repente, estivesse nesse exílio forçado, né? Então, queria que, na verdade, você comentasse um pouco da sua trajetória, porque além dessa questão do exílio, que na verdade, no seu caso, não é um exílio, né? Você exilou-se, eu acho, para o Brasil, Sim. né? Não é uma coisa forçada, uma coisa imposta, mas que você mesmo escolheu. E aí você comentou comigo nos bastidores, assim, que
você criou a sua editora, I'm Not French, Sim, quando você chegou no Brasil e sim. que você quis dar esse nome porque o fato de você ser francesa chegava primeiro do que o seu trabalho, a sua poética. Queria que você comentasse um pouquinho isso pra gente. Sim, então, é certo, eu me exilei, foi por vontade própria, mas eu acho que sempre um movimento desse, assim, você deixar o teu país, deixar teu lar, esconde muitas coisas que eu mesmo demorei talvez para entender o porquê que eu estava saindo fora, assim, não fugindo, porque eu acho que eu não fugi, mas procurando Sim. outra coisa, outro tipo de vivência. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com o fato de que para o brasileiro, eu ser francesa era muito mais interessante do que todo o resto que eu podia trazer. E foi Uhum. meio que querendo me disfarçar, assim, né? Tanto que hoje em dia eu tenho um sotaque brasileiro que confunde muita gente. Ninguém diz que eu sou francesa, eu posso parecer por brasileira, né, de algum outro país, mas pelo menos não francesa. E foi meio que para brincar assim com esse jeito do brasileiro de achar tudo que é de fora muito mais legal do que o que é nacional, que Sim. eu resolvi chamar minha editora de I'm Not French, como uma brincadeira, assim, tipo, eu sou francesa, mas eu não sou francesa. E será que isso é importante? É tão importante a origem? Será que você não cria outras raízes em outros lugares? Que eu acho que é um pouco essa coisa do exílio, né? Que o William Flusser fala que é você não criar raízes nos lugares. Eu não Sim. concordo muito com isso. Eu acho que a gente vai criando múltiplas raízes, principalmente agora que a nossa mobilidade é tão fácil. A gente está vivendo uma pandemia, o que está, né, criando esse exílio forçado que você está falando, mas, né, antes de tudo isso rolar, a gente estava num esquema que é muito mais fácil hoje em dia, né, se mudar de país, se movimentar até no próprio território, assim, do seu país Sim. Sim. de origem. Na real, eu acho que até eu destaquei isso do texto assim dele, porque ele fala que na verdade o exilado ele precisa se desenraizar para depois criar novas raízes, né? Aí ele Isso, compara também com essa coisa da árvore, quando a gente replanta também, eu achei maravilhoso. de fazer Que é isso, muda. né? Tem muita perda também do mas precisa perder, né? Precisa morrer algumas coisas para que Para que outras, outras enfim. nascem. Sim. Su, será que Mas a estou gente bem no consegue escuro. uma luz aí? Então, tô ficando. O sol tá se pondo. Deixa eu ver se eu consigo ali dentro. Tá bom, tranquilo. Peraí, vou migrar. Vou migrar as coisas. A gente prepara todo um cenário, uma coisa para as Não, nem me lives, e fala. aí. Hoje eu preparei uma live aqui nesse deck maravilhoso. E aí, o Que foi que mais deu cedo, né? que foi mais cedo, aí o que deu ruim não. Ah, chama a luz. Não foi o vídeo. Pela primeira vez o vídeo deu certo, e aí é o cabo do áudio que deu errado. Então sempre acontece alguma coisa. Sim. Essa internet é meio imprevisível. Pronto, vocês estão me vendo. Eu vou. Nossa, tá um lusco-fusco maravilhoso ali também. Na janela, deu pra ver. Uhul! Yeah! Su na luz. Pronto, aqui É, estamos. Bom, também continuando nessa ideia aí do Flusser, só mais uma coisa que eu também achei interessante de todo o que ele fala, que é essa questão de você precisar processar informações, uma vez exilada, precisar processar informações para que isso é criação, né?
Porque de repente você está num oceano do caos total, e aí, se você consegue processar isso, você também consegue criar. E aí, Sim. enfim, você fez o seu primeiro fotolivro aqui no Brasil também, né? Se você pudesse falar um pouco dessa trajetória ainda na fotografia, depois a gente vai falar de outras artes, mas. Então, é interessante porque eu nunca tinha pensado nisso, né? De que fora do meu país eu consegui processar coisas que eu tinha feito antes. Uhum, E faz sentido, eu acho que o meu processo ele é bem caótico. Eu não sei se é por ser uma pessoa que mexe com muitas áreas assim dentro das artes, mas eu faço muita coisa e eu acumulo muito material fotográfico. É uma coisa que eu faço assim diariamente, sem muita elaboração. É uma coisa que, né, que eu faço todo dia. E eu vou acumulando e as coisas vão sedimentando e elas vão criando forma. E esse trabalho, que é o Topografia de Mensonges, que é meu primeiro fotolivro e único por enquanto, porque depois eu não consegui ainda mostrar. sedimentar as coisas que eu estou fazendo. Eu comecei a fotografar esse livro em 2011. Na verdade, todas as fotos foram feitas durante uma viagem à Ilha da Madeira, que é a ilha onde o meu pai nasceu, né? Os meus pais são portugueses, meu pai é madeirense. E em 2010, que foi quando eu vim pela primeira vez no Brasil, olha que coincidência, que agora eu estou juntando os pontos. Em 2010 eu descobri que eu tinha um irmão. E esse livro, essas fotos, elas foram feitas durante uma viagem à Ilha da Madeira para esse meu irmão, que eu tinha acabado de descobrir a existência dele, e conhecer a família dele por parte de pai. Então, esse livro, na verdade, ele nem é sobre o meu irmão, ele é sobre a redescoberta do meu pai, né? Redescobrir uma pessoa que você acha que você conhecia super bem e, de repente, você descobre que ela é um mistério, assim. Sim. E, e esse livro, ele é esse meu trajeto dentro da paisagem, né? Da ilha, eu redescobrindo um lugar que eu sempre visitei quando criança, que eu sempre achei também que eu conhecia, e é a redescoberta de um lugar comum, assim, para mim. Eu me senti de estrangeira em casa, sabe? E eu acho que a minha vinda no Brasil, eu me senti estrangeira de novo, me ajudou a processar o que era a minha casa, né? O que era o meu pai, o que era a minha família. E de repente as coisas começaram a fazer sentido. Eu consegui organizar as fotos. Todas as fotos foram feitas de forma analógica e eu tenho esse processo meio lento que eu revelo tudo em casa, eu mesmo Uhum. digitalizo. Então demora, assim, eu nunca faço um projeto pessoal de um dia para o outro. É uma coisa que tem esse processo técnico, né, da revelação, que é um tempo lento, tem um cuidado, e tem esse tempo meu também de processamento do que eu estou fazendo, quais são os significados, por que eu fotografo essas coisas, o que isso tem a ver com a minha experiência. E é isso, eu acho que voltando nessa questão do exílio, a ilha, né, tem muito essa carrega muito esse conceito, né, de um isolamento, de um medo de não conseguir sair de lá, né? Eu sinto muito isso quando eu vou para lá. Uhum. Morar numa ilha tem uma carga emocional nas pessoas. Por mais que, né, não, pode atravessar o mar, não é tão simples assim. Sim, nossa, imagino. E ainda você agora falando de Ilha Bela, que também é um pouco isso, né? Sei lá, Sim, tempestade, aí você não consegue pegar o barco também, tem outras implicações mesmo, né? Aí de repente sim, você fica exilado ali. sim. Que louco, que louco Mas mesmo.
é muito bonito esse conceito do exílio, porque ele, assim, eu não enxergo ele só do lado ruim, né? Um exílio forçado, porque né, na Uhum. história da arte o exílio ele era uma coisa mais forçada, né? Hoje em dia a gente se exilia por vontade própria, Ah, na história do até Brasil também, né? é, Enfim, sim, até por necessidade de mudar de ambiente. Isso que o William Fischer fala de achar no novo uma força criativa. sim. Isso é bem bonito, né? Que Sim. bom. Eu adoro esse seu livro, Su. A gente já tinha falado dele aqui. Ele é muito queridinho, assim, pra gente. Ah, obrigada. É, a gente falou dele numa live da Origem, você até viu, e a nossa entrevistada, a convidada na ocasião, ela ficou pensando muito nisso, na coisa da mentira mesmo, no que a gente carrega, o que é a verdade, o que é a mentira. E a gente queria falar sobre Sim. origem, e por saber que era uma coisa relacionada ao seu pai, assim, como que ficava essa origem, enfim. Quero só dizer para a galera que está vendo que conheçam, a gente fez um vídeo aí apresentando o livro também no Sim, Instagram e da muito banca. legal a apresentação de vocês. Eu achei incrível como vocês, sem eu ter falado, vocês interpretaram as imagens e isso Pois para o é, né, fotógrafo Alma? pronto, eu ganhei assim, eu consegui, né? Tipo, é muito difícil você organizar um pensamento em imagens e você entender que às vezes o que você projeta nas fotos não é necessariamente o que as outras pessoas vão projetar. E é muito legal ver as interpretações que vocês fizeram, porque foi muito justo, assim, era muito o que eu estava sentindo no momento, que eu estava passando. E essa palavra mentira, né? Mentira é uma mentira para quem? Né? Era uma mentira para mim. Nossa, Tudo é ponto de vista, né? Tudo é quem dá e quem recebe. E é isso. Para mim, naquele momento, soava como uma coisa escondida, uma mentira, uma coisa mais dura, assim. Eu estava vivendo isso de uma forma difícil. E não era, na verdade, né? Talvez uma omissão, talvez nem eles tivessem certeza realmente da existência desse meu irmão, enfim. Mas enfim, vão ver a live sobre o meu livro que a Banca Vermelha fez e vocês podem comprar lá se vocês gostarem, porque tá lá. sim, é lindo, é maravilhoso. Su, agora eu queria falar um pouco dessa união também, né, das poéticas, porque na verdade eu te conheci primeiro até coloquei a camiseta dele hoje, Aê, do no, Max. do Salve, Max, nem dá para Max. aparecer. Mas te conheci ali numa audição, né, do disco dele, do Homo, e eu achava que você trabalhava com música, depois que te conheci também como fotógrafa e tal, e você tem um projeto que celebra as duas coisas, né, que é o The Smell of Dust, é isso. Isso, isso. Aí eu queria que você comentasse um pouco, porque tem a ver com projeção também. Uhum. Eu já acompanhei algumas coisas pelo Instagram de ambos que também tem projeções, principalmente agora, Sim. nesse momento, assim, muito fora Bolsonaro. Mas enfim, se você puder comentar como que é. Ah, e além disso, eu comecei a live com o seu disco, que é Soundtrack for Photographs. Isso. Então, eu tenho uma relação com a música e com a imagem que vão se permeando, assim. Você me perguntou uma vez se uma coisa chegou antes da outra. Eu acho que a Uhum, música chegou primeiro, porque eu tinha banda, bem jovem e tal, já tinha banda na minha adolescência. Mas eu sempre fui a pessoa que fotografava os amigos. Até hoje eu sou a que tem os álbuns
de férias. Eu sempre tive essa coisa com a fotografia. Só depois que eu percebi que era a linguagem que eu mais me identificava. E Uhum. aí foi chegando no Brasil que eu voltei para a música, porque eu fui me formar em fotografia no sul da França. Eu fiz a Escola Nationale Supérieure de la Photographie, que é uma escola pública na França, fica no sul da França, e tem um dos maiores festivais de fotografia que acontece lá, que são os Rencontres d'Arles. E, e eu me formei lá há 3 anos, e durante 3 anos eu só fiz fotografia, tipo, eu só mergulhei no mundo das imagens e eu deixei a música completamente de lado. E quando eu me formei, eu ganhei uma bolsa para vir passar uma residência artística aqui em São Paulo. Foi meu primeiro contato com o Brasil, gostei muito da cultura e tal, me identifiquei. 3 anos depois eu vim morar aqui. E aí, vindo morar aqui, a fotografia ficou meio que um pano de fundo, assim, porque eu conheci uma galera que era da música, e eu comecei a me envolver um monte, assim, com o pessoal da técnica, comecei a conhecer bandas aqui no Brasil, e a fotografia sempre me acompanhando, mas a música tomando o seu espaço, assim, cada vez maior, e foi fazendo uma reportagem, na verdade, eu era, como é que chama? Eu era correspondente de uma revista francesa de fotografia Uhum. aqui no Brasil, e foi fazer uma matéria sobre o Paraty em Foco que eu tive esse insight do Smell of Dust. Eu estava no Paraty e vendo as exposições e vendo os trabalhos, e eu pensando, nossa, mas eu queria ver o trabalho de fulano aqui, por que não tem tantos artistas emergentes presentes no festival desse tamanho, assim? Ah, legal que tem tal artista, mas eu já vi, eu sempre vejo tal artista. Então é meio que uma crítica minha, mas eu senti uma necessidade de ver coisas que eu não estava vendo naquele lugar, e que para mim parecia um dos maiores festivais do Brasil de fotografia. E aí, voltando no ônibus para São Paulo, eu tive essa ideia de juntar a música, que estava muito presente naquele momento, com a fotografia. E aí eu comecei a chamar artistas que eu conhecia, que eu curtia os trabalhos. E a ideia era pegar esses trabalhos, criar uma narrativa nova a partir de várias séries, daí criar um encontro, fotográfico entre artistas do mundo inteiro, assim, que não se conhecem, Uhum. e pedir para um músico interpretar isso musicalmente. Então, criar uma trilha baseada nas fotos. E aí foi essa primeira experiência, assim, tipo, vou ser só esse intermediário, escolher os trabalhos, fazer a curadoria e chamar um músico, porque eu estava convivendo com um monte de música, para interpretar isso musicalmente. E super funcionou, assim, tanto que depois virou um show que as músicas eram interpretadas ao vivo, com a projeção rolando no fundo. Era a minha ideia, assim, de fazer um mini festival que não me custasse nada em impressão, porque eu não tinha meios para imprimir nem nada, e mostrar os trabalhos que eu gostaria de ver sendo exibidos. E daí eu comecei, então, acho que a primeira projeção rolou em 2014, e aí até hoje eu faço essa curadoria, faço esse trabalho, mas eu fui evoluindo. Eu passei de curadora além de curadora, eu comecei a criar as próprias trilhas para os projetos, né? Eu comecei a mexer com produção musical e tal, e eu comecei a me apropriar mesmo, assim, de todos os processos, por sentir essa vontade de colocar em prática o que eu tinha na cabeça. É muito gostoso trabalhar com outras pessoas, mas é muito legal você também ser dona de todo o processo, tipo, imaginar uma música para uma imagem. Sim. É um processo que, para mim, assim, é muito inspirador. O meu trabalho musical, ele é muito
ele é muito ligado a imagens. Eu tendo a falar que eu faço trilhas sonoras o tempo inteiro, né? Eu não sou eu não me considero musicista, eu não. Eu faço o meu som para as imagens, assim, para criar imagens mentais, ou a partir de imagens o som vem. Daí você falou do meu disco, né? O Soundtrack for Photographs. Ele é um disco que foi feito inspirado em fotografias que eu fiz na Chapada Diamantina. Eu fiz uma viagem em 2018, Uau, 2017, 2018. E durante essa viagem que maravilha! eu Eu morei lá um fotografei um tempo, eu amo monte. muito esse lugar. Nossa, é muito maravilhoso, assim, para mim foi muito impactante. E isso foi matéria para mim para compor esse disco. As imagens são muito partituras para mim. Eu não sou muito técnica musicalmente. Eu estudei assim um pouquinho no conservatório, mas eu perdi tudo. Eu não sei mais ler partitura. Eu leio imagens, eu leio ambiências, como se eu estivesse num filme. E aí eu vou criando a trilha. Eu gostei também dos títulos das músicas, assim, porque é como se a gente pudesse. Assim, eles também conduzem a esse imagético, sabe? Tipo, Wait and See. Nossa, que nome maravilhoso! Aliás, Su, sabe que eu lembrei que a Nan Goldin faz isso, né? Ela projeta, ou projetava, né, também, fazia isso de projetar Sim, as imagens com trilha sonora também. Que eu vi um massa! show dela, um show desse, slideshow, assim, nos encontros da Arles. Eu vi ela com o Tiger Lilies. E as imagens Hum, dela são muito fortes. nossa. Ela tem um trabalho muito potente, assim, e então era uma projeção num anfiteatro antigo, assim, né, romano, lá romana. Uhum. Nossa, eu lembro que foi chocante, assim. Eu não tinha o Smell of Dust na época. E pode ser que é alguma coisa que ficou na minha cabeça, assim. Porque Pode ser, mas nada foi é muito. original também, né? Tipo, nenhuma ideia de É, ninguém também, né? não, foi muito inspirador. A única coisa que eu acho que foi um pouco diferente no meu processo foi realmente essa coisa de não ser uma projeção só de um artista, era também a partir de trabalhos que já têm uma narrativa, né? Eu desmembrar essas narrativas e eu ter a autorização dos artistas para fazer isso, porque nem todo mundo topa, né? Você musicar o trabalho, ou você falar, ó, eu vou colocar a tua imagem, uma das suas imagens ao lado de outra que, né, pode ser que você não concorde, porque as imagens elas falam outras línguas conforme as outras imagens que vêm antes ou depois, né? Uhum. Quem trabalha com edição, com livro, e com cinema, sabe muito disso. Uma imagem, ela só fala não ela só fala, eu acho que ela fala sozinha também, mas ela fala diferente se você colocar tal coisa antes e tal coisa depois, né? As narrativas podem mudar. Então, o meu trabalho é isso, eu vou transformando narrativas prontas e aí eu desmembro elas e eu faço os trabalhos falarem outra coisa que às vezes os próprios artistas nem imaginavam, assim, tipo, nossa, eu nunca vi o meu trabalho dentro desse contexto, ó, do lado dessa imagem. Uhum. Isso faz ecoar de um jeito diferente. E tem sido uma experiência muito legal, assim. Eu sempre recebo muitas boas críticas sobre isso. Que massa. E essa questão da curadoria também, né? Que é um Sim, trabalho tão especial, assim, justamente juntar imagens de pessoas diferentes para compor um único tema ali, para compor uma única cena. Isso é tão. Nossa, eu acho.
Eu acho incrível, assim. Acho que às vezes também é difícil, porque fica muita gente de fora, né? Tem a Então, dor e a delícia também, mas sei lá. no Smell of Dust eu trabalho de duas formas. Os três vídeos principais, que são vídeos longos, né, que acontecem em formato de show, Uhum. não é chamada aberta, é um convite. Eu que vou atrás dos trabalhos, porque eu já tenho uma ideia dos trabalhos que eu acho que vão conversar bem entre si. E também eu tenho esse cuidado de querer mostrar um recorte abrangente de uma geração que é a minha, assim, uma galera mais jovem, entre 25, 35, às vezes até mais, mas uma galera que está mais em começo de carreira do que uma galera que já está super estourada. E né, nessa vontade de fomentar uma cultura visual e uns trabalhos que estão nascendo e ajudar também essa galera Claro. a mostrar, porque muitas vezes são pessoas que não têm galeria, não estão sendo expostas em lugar nenhum, então eu tenho esse cuidado assim de querer escolher trabalhos mais low profile para tentar dar esse destaque e e de tentar abranger o máximo de lugares possíveis, porque as linguagens, conforme de onde você vem, né, que exílio você escolheu, onde você tem raiz ou nasceu, a tua linguagem visual é diferente. Eu senti muito isso quando eu cheguei no Brasil, que o meu olhar era muito europeu, né? O meu jeito de fotografar, o meu jeito de enxergar o Brasil, a paisagem brasileira. E eu sentia o contrário, de um olhar brasileiro na fotografia, né? Aqui tem uma coisa, uma identidade, um jeito de trabalhar o filme colorido, um jeito de trabalhar o filme preto e branco. E isso diz muito de onde você vem. É muito louco isso. Nossa, até essa questão da temperatura, né? Para Também as imagens analógicas, assim. o Tem até filme, uma. né? É. O Nossa, essa filme coisa de. sofre com calor, com Aham. frio, e vai Sim. mudando. Que é a Cláudia Andujar, que é, que é uma referência super boa para falar do exílio também, né? Nossa. Ela saiu, né, para fugir dos alemães, né, na época do Sim. Hitler. Ela fugiu do nazismo com a mãe dela e enfim. E ela não só. Ela veio para o Brasil depois também, se exilou nos Estados Unidos um Sim, ela tempo, foi nos né? Estados Também. Unidos e aí depois veio pra cá e ela conta. Eu fiz uma entrevista dela para uma revista que chama Blind Magazine há uns tempos atrás, para ela falar da exposição dela dos Yanomami que está rolando no mundo inteiro. E o trabalho dela, né, tem muitas marcas do calor do filme lá na Amazônia. Né? Ela usou isso como um recurso plástico também, né? Nossa, total. Que Porque bela referência, assim. Que legal lembrar disso. os filmes mudam de cor, altera a química lá Uhum. e dá umas imagens surreais, assim. Então, às Nossa. vezes você fica com uma boa surpresa, às vezes uma surpresa menos boa. Pois é. Su, teve um comentário aqui que é o do Alexandre, do Estúdio Fótico, lá Ai, de muito BH. E ele cinema. disse que já passou assim. Eu tô voltando porque eu lembrei, porque ele falou que é uma coincidência, assim, ele adorou que eles fazem lives também de fotografia, né? Uma galera super da fotografia assim de Belo Horizonte e ele falou que o tema vai ser o tema será musical, a fotografia Ah, como tema de músicas assim. Que massa. Obrigada, legal. Alexandre. Nossa, Quero ver essa live. é Depois tudo que manda eu aí quando vai amo. ser. Manda Su, sim. aí falando agora um pouco mais da música, né? A gente trocou essas ideias e você me lembrou desse trabalho que você participou a princípio, quer dizer, como voluntária, mas a princípio na linha de frente também, arrumando a casa, que é o Girls Rock Camp. É isso, né? Isso. E eu, na verdade, acompanhei primeiro você nessa mobilização para a campanha, enfim, e nessa reforma mesmo, todo mundo, todas as mulheres
reconstruindo, reformando esse espaço. E aí depois você fez retratos dessas mulheres Sim. e você me falou que da importância também, né, que tem a gente retratar mulheres. Acho que até é uma coisa assim que a gente faz na banca, tem essa premissa da gente trabalhar com mulheres porque isso é importante, ainda precisa de muito movimento nesse sentido. Queria que você falasse um pouquinho do projeto e desses retratos. E eu vou colocar aqui para a galera ver o arroba dessas fotos, que é o Estúdio Mon. Isso. Então, olha, chegou até uma voluntária aqui, a Vani. Vanessa, a Van. Oi, Van. A Van é uma das retratadas, é uma das artistas voluntárias, professora de filosofia que eu retratei. Então, o Girls Work Camp, ele é uma iniciativa muito legal da Flávia Biggs, que é a pessoa que idealizou esse projeto aqui no Brasil. Na verdade, ele existe no mundo inteiro, né, em vários países. E eu acho que a sede é nos Estados Unidos. É um Uhum. projeto de empoderamento feminino através da música. Eu soube do Girls Work Camp através de um amigo que é dono de uma casa de show aqui em São Paulo e que me falou sobre o projeto. Ele falou: eu acho que você ia gostar muito, assim, você pode se voluntariar, só mulheres podem se voluntariar, e aí dure uma semana. É, e é um acampamento para garotas aprenderem a tocar um instrumento. E aí, uma semana, Uau. elas aprendem a tocar o instrumento que elas querem, elas podem escolher entre baixo, guitarra, teclado, voz, etc. Elas aprendem a tocar, elas aprendem a montar a própria banda, elas aprendem a compor a própria música, elas escrevem a própria letra, tem oficina de camiseta de banda, tem oficina de autodefesa, tem história da música Uau. pelo prisma do feminismo, então a gente passa referências femininas de instrumentistas, mulheres, produtoras mulheres. E aí, no final dessa semana, elas apresentam um show, né? Elas tocam a música que elas comporam durante a semana, elas apresentam um show. E assim, a primeira vez que eu consegui me candidatar a ser voluntária, eu, eu fui chamada para ser empresária de banda. Então, as meninas têm, né? Tem uma produtora, tem uma empresária, tem uma instrutora de instrumento e tal. São 99 voluntárias mulheres e quase a mesma quantidade de garotas. Uhum. E eu falei, nossa, que incrível esse lugar, que incrível isso que a gente está fazendo, que essas mulheres estão fazendo com essas crianças, plantando essas sementes de empoderamento e principalmente criando uma rede entre nós e entre elas, né? Uma coisa que vai se expandindo para além do camp. E lá, então, eu conheci um monte de mulheres incríveis no meio da música, mulheres também que não são da música, mas que nem a Vanessa, por exemplo, ela é professora de filosofia. Tem todo tipo de mulher que vão ali trazer um pouco que elas sabem, um pouco que elas podem fazer para acrescentar essas meninas, assim. E a gente escuta muito falar do Girls Rock Camp para falar do empoderamento das meninas, mas não tem muitos trabalhos falando de quem faz isso acontecer. Então eu, como fotógrafo, eu senti essa necessidade assim, de mostrar os rostos por trás da iniciativa. Quem eram as pessoas que estavam fazendo essa mudança social dentro desse pequeno núcleo, assim. E o ano passado, então, rola o Girls Are Camp em janeiro, a princípio, né? Que é para as meninas de 6 a 17 anos. E aí, no meio do ano, em julho, rola o Ladies Rock Camp, que é para mulheres adultas. Então, daí é 18
a idade que você quiser. Então, você tem senhoras de 65 anos participando do camp, e você vendo uma pessoa de 65 anos pegar um baixo pela primeira vez e falar: o meu marido nunca me deixou tocar baixo, e eu sempre quis ser baixista, é muito emocionante, assim. E Nossa, com aí, certeza. o ano passado eu fui para o camp com a vontade de ajudar, assim, eu não estava como voluntária, assim, cadastrada, mas eu queria acompanhar o Ladies, porque eu nunca tinha ido, e eu queria ajudar de alguma forma. Daí eu pensei nisso, falei, vou levar minha câmera, eu estou muito afim de escutar as voluntárias falarem sobre o porquê que elas participam do camp, o que isso acrescenta para elas também. E foi isso, foi meio que do nada eu fui lá e comecei a entrevistar as voluntárias e a retratar elas. E a brincadeira era eu fotografar com a minha câmera Hasselblad, que é uma média formato, que é muito boa para fazer retrato, né? Por conta desse formato quadrado. E dar a oportunidade a elas de fazerem o próprio autorretrato. Então era uma troca. Eu fotografava elas primeiro e depois elas se fotografavam. Elas escolhiam o cenário, escolhiam o lugar onde elas queriam se fotografar. E foi assim que nasceu a série, assim, foi meio que querendo registrar essas mulheres que fazem um negócio muito incrível, assim, acontecer e que, sei lá, dá a conhecer a mais pessoas esse projeto que eu acho que é muito transformador socialmente falando, assim. E que, eu acho que todo mundo merece conhecer, se você tem uma filha, uma sobrinha, uma mãe, uma avó, que você quer muito ver, como é que fala? Desabrochar. Sim, ótima palavra. Leva ela pra lá, ou no Ladies, ou no Girls, para que você veja essa transformação instantânea, assim, em uma semana. Sim, É muito incrível. E eu acho que massa. você falou do espaço, o instituto. Na verdade, em janeiro a gente foi com outras voluntárias, a gente conseguiu um espaço, né? O Girls Work Camp conseguiu um espaço fixo para as suas atividades poderem rolar um ano inteiro, em vez de ser 2 vezes por ano. E aconteceu a pandemia bem no meio do momento onde a gente ia inaugurar o prédio. Então, o instituto está parado, está esperando as atividades voltarem e está rolando um Ah, tá. catarse para ajudar a manter esse espaço, que foi um espaço que as voluntárias reformaram inteiro, assim, a gente ajudou a pintar, a deixar bonitinho para que possam rolar atividades durante o ano. Então, quem tiver interesse, entre lá na página do Girls for Camp, quem quiser apoiar o projeto e quem quiser mandar suas filhas lá para tocar. Quem quiser ir também, né? Quem Mulheres que quiser ir, estejam aqui, mulher, isso. Quem quer aprender a tocar um instrumento e não teve coragem ainda, vão que vocês vão curtir Nossa, e muito. a importância desse ambiente, né, de mulheres para mulheres também faz a situação ficar muito acolhedora, né? Porque é justamente Sim, isso, às vezes tem toda essa inibição por conta do que a gente já sabe, patriarcado e tal, tão opressor, e aí a gente tem um lugar que é tão acolhedor, assim como você estava falando, que massa, cara. sim. Eu achei que era, eu não sabia que era o prédio, que era o instituto que estava reformando, que bom. Você me Pois corrigindo, é. assim, de várias escorregadas, mas Não corrigindo, mas era que sim, antes rolava só pontualmente, né, 2 vezes por ano e em espaços diferentes, que eram os espaços que a Flávia conseguia, assim. Acho que os 2 últimos anos foi num prédio de... eu nem vou saber falar, mas enfim, alguma instituição. E agora foi um passo muito grande, assim, elas conseguirem um espaço próprio. E a gente vendo esse espaço nascer, assim, imaginando já, nosso ano inteiro vai rolar agora o workshop, oficina,
de tudo, assim, não só de música, mas né, oficina de fotografia, aula de yoga, tudo mais para as garotas, só para as garotas, para Sim, criar justamente esse ambiente seguro, assim, né? Porque é muito louco como a gente se impede de fazer coisas, a gente sente medo, não se dá a liberdade de praticar algum tipo de arte porque a gente acha que é só os homens que faz. Ah, não, só homem que pode estar num palco, né, tá muito na frente de alguma coisa. E a gente vê muito isso no Ladies, né, as mulheres mais velhas falando o quanto né, o patriarcado é, fechou elas numa caixinha que elas nem conseguiam pensar em tocar um instrumento. Tipo, isso nem era uma possibilidade, nem era uma. Elas nem sabiam que tinham vontade, sabe? Até alguém apresentar para elas, falar, não, você pode. E mesmo que você não vira baixista saindo daqui, ou você não vire guitarrista, sim, colocar um instrumento na tua mão vai mudar a tua vida. É isso, Girls Rock Camp é isso. Não é você sair de lá e, nossa, você vai arrasar, saber tocar. Claro que pode também, mas o mais importante é como a música é uma ferramenta de empoderamento. Né? Como é que a música vai fazer com que você se sinta capaz também, às vezes, de chegar em casa e terminar com o teu relacionamento abusivo, vai te permitir chegar em casa e falar, não, eu não quero fazer arquitetura, eu quero fazer outra coisa, sabe? A sim. música tem esse poder. Eu acho que a fotografia também tem, mas em outro lugar, assim. A fotografia é uma coisa mais solitária. A música tem essa coisa de que comunica com todo mundo, assim, é uma linguagem universal. E Nossa, pode é crer, isso. isso. É um E lugar que eu recomendo muito, eu assim. nem tinha, eu nem tinha pensado, mas também é uma forma de se exilar, né? Se exilar da cultura, enfim, de toda essa Machista. casa machista por trás e Total, é uma bolha. E é impressionante ver o depoimento das voluntárias, né? Depois acompanha ali no Estúdio Mó esse projeto, tá. porque a Mari Harder, que é uma fotógrafa de Sorocaba que me ajudou a organizar, Queridíssima. queridíssima. Tô dando a dica, hein? Convidei a Mari para a Banca Vermelha também. Maria, minha parceira do Estúdio Mó, ela me Deixa eu ajudou a fixar aqui. organizar esses depoimentos. E é isso, é muito louco. Todo mundo meio que respondeu umas coisas parecidas desse lugar fora do mundo. Assim, a gente entra numa bolha de fortalecimento muito grande, é, de zero competição, assim, da gente super se apoiar nossa, enxergar, tipo, várias belezas nas outras, de se inspirar um monte, ver, sei lá, eu achei incrível. Tem mulheres de todos os lugares do Brasil. Sim. Ixi. Perdi a conexão aqui Ah, rapidinho. ah. Tem mulheres de vários lugares do Brasil, mulheres de várias áreas de atuação, assim, e cada uma com o seu tipo de empreendedorismo, assim, e é muito, muito, muito inspirador e se estende fora do camp, né? Depois que essa bolha termina, né? Porque acho que cada um volta para suas vidas, a gente Uhum. continua criando laços profissionais, ó, afetivos, rolam os encontros espontâneos. Enfim, até hoje Claro, eu tenho rede muito. formada, né? Sim, sim, e é uma rede de apoio para tudo, assim. É muito incrível, tanto para trabalho quanto psicológico, quanto tudo. É bem completo. Você encontra uma família aí, uma família de uma mulherada incrível, assim. Tipo, você tá um pouco triste, vai lá, conversa com as meninas, te dá um gás. É muito Que massa. massa, Su. E reverberou aqui. Teve a Clara que pediu para a gente falar qual era o instituto, enfim.
Sim, quem quiser É, o ajudar, Eugênio mesmo não. também disse que a filha dele, quando fizer 7 anos, vai participar. Demorou. Que lindo! Mesmo não sendo da música, você pode ajudar, você pode doar instrumentos, você pode trabalhar na cozinha, porque a gente dá comida vegana para as crianças. Você pode ser apoio psicológico, você pode ser várias coisas. Não precisa tocar Uhum, instrumento, é só querer ajudar que você só precisa ser mulher ou uma dissidência mulher. Então, a massa, galera trans mulher também é bem-vinda. massa. Su, para finalizar, porque também, enfim, tá É acabando, tem muita 10 coisa para minutos. falar. Eita. Não, e passa tão rápido assim, de repente, 10 para 7. 10 para 7. Eu queria finalizar com as referências, que também a gente conversou um pouquinho. E eu acho muito Sim. massa terminar a live com referências, assim, porque às vezes tem gente que entra só no finzinho e isso depois pode também ressoar, sabe? E aí queria que você comentasse dentro desse tema. Eu sei que você fez, me explicou, né, que às vezes é uma coisa muito subjetiva, mas, enfim, queria que a gente só fechasse esse tema do exílio com referências tuas, sejam elas quais forem. E depois eu Então, coloco lá, tá? O que a gente não. sim. É difícil para mim falar referências assim muito diretas, porque eu não tenho tendência a me inspirar esteticamente em ninguém. Eu tento justamente o máximo fugir, assim, tentar ser o mais original possível e ser mais verdadeira, né? Tentar achar minha própria linguagem. Mas dentro dessa temática do exílio, a primeira coisa que me veio foi o Paul Gauguin, né, que eu falei contigo, que é um pintor que se exilou durante 10 anos na Polinésia Francesa, e ele era um artista que não foi famoso nem um pouco, né, durante a vida dele. E, e tem essa beleza, assim, de ir encontrar uma nova inspiração no desconhecido, né? Ele chega nas ilhas da Polinésia e ele olha esse povo e essa natureza exuberante com os olhos de um europeu, um francesinho, né? Que acaba de Uhum. chegar do outro lado do mundo. E eu me identifico muito com isso, né? Eu sou francesa, imagina eu chegar no Brasil e tem ficus elástica no meio da cidade. É muito inspirador chegar num lugar onde tudo é novo, onde você de repente tem que ficar esperto, porque tudo é uma novidade, a comida, as pessoas, o jeito que elas falam, os traços dos rostos, e isso para um artista é muito inspirador. Então, o Paul Gauguin é uma referência muito boa, eu acho, até por esse quadro bem famoso dele, que é De onde viemos e para onde vamos, né? Um questionamento Ai, sobre justamente a origem, o que são as origens. Depois eu lembrei do Samuel Grattacap, que é um fotógrafo francês que não estudou comigo, mas a gente puxa, tinha uns legal. amigos em comum aí em Arles. Ele é um fotógrafo documental que fotografa migrantes que estão chegando na Europa, então muito migrantes ilegais da África do Norte que chegaram de barco, e no caso deles não é um exílio voluntário, né? Às vezes é um exílio Uhum. político, são pessoas que estão em situações muito precárias, às vezes exilados dentro dos próprios campos de imigração, que são lugares onde eles não sabem, às vezes, quanto tempo eles vão ficar, se eles vão conseguir realmente ir para o destino que eles querem, ou se eles vão ter que voltar. E esse trabalho do Samuel é muito, muito, muito sensível, assim, ele faz uns retratos desses povos que chegam em lugares desérticos, tendo que se hospedar em barracas, condições muito, muito precárias, e ele faz uma coisa, assim, muito sublime, assim, consegue sublimar pessoas em situações de grande precariedade, assim. Aí, Que quem mais lindo. que eu Tão falei? importante, né? É muito importante. Enaltecer o retratado, assim.
Sim, ele traz uma dignidade muito grande a essas pessoas, né? É, é um outro lugar, assim, não é uma estetização da miséria, é um outro que eu não gosto muito disso, né? Tem trabalhos de fotógrafos que estetizam a miséria que me incomodam um pouco, mas ele tá num lugar Uhum. muito sutil, assim, né? Porque primeiro que é um trabalho colorido, que é uma coisa que ele tá ali super próximo das pessoas que ele retrata. E, sei lá, vamos ver, Sim, porque nem coloquei o nome gosto dele muito aqui pra galera de procurar. descrever. Ó, o Marçan já botou um site. Massa, obrigada, Marçan. Aí não sei se tem ainda tempo de falar. Tem 5 minutos. 5 minutinhos. Daí eu falei também do Antoine Dagatá, que é um fotógrafo francês, que acompanhou bastante a minha trajetória, né? Quando Eu vou eu colocar o estudava nome. em Arles, era um dos artistas que fazia intervenção lá e tal, fazia leitura de portfólio, fez bastante workshop. E ele tem um espaço em Marseille que chama Atelier de Visu, onde ele organiza uns workshops, umas exposições. E o Antoine Dagatá, ele tem essa coisa que eu tenho também, né, num lugar muito distante, assim, mas de precisar sair de onde mora, ou do nosso lugar de conforto, para criar. A gente é muito mais criativo quando sai de casa. E ele é um artista que fotografa quase sempre viajando, né? Ele viaja o mundo inteiro. E ele Uhum. tem um exílio, além de físico, ele tem um exílio também mental, porque ele trabalha muito sob efeito de substâncias. Então, é uma entrega total, assim, Uau, ao que interessante. desconhecido, que é muito legal de acompanhar. É um trabalho bem forte, bem carnal, assim, que incomoda, mas é isso, ele é uma pessoa que trabalha a fotografia de um jeito muito performático. Ele testa os limites do corpo e da mente é, nesse processo dele, assim, da imagem. Vale muito a Gosto. pena, vale muito a pena ver. Interessantíssimo. E é bem pictural, assim, é uma fotografia quase pintura, com muito movimento, tempos de exposições bem lentos. Ele nunca sabe o filme que ele usou, qual que é o ISO, é uma coisa muito tipo do, Adoro! do, Eu é, do, adoro! do acaso, de deixar o acaso, muito, né? Salve Antônio da Gatá. Já É, gostei. muito massa. Dê uma olhada no trampo. E Sim. é isso, eu não sei, eu acho que eu tinha Massa. falado de mais alguém, mas agora não me vem. Também agora tá bem, já apitou aqui, que só Já falta apitou? 1 minuto. Falta um Su, minuto. muito, muito, muito obrigada. Foi muito delícia conversar com você, assim. Também foi, espero que não foi Eu só muito acho, eu só doido. acho uma pena que quando a gente começou a falar de todas essas coisas, né, foi agora, de forma tão remota, mas eu sei também que numa oportunidade presencial a gente vai trocar muito mais. Sou muito fã da sua poética, não só Oh, do valeu. Topografia, mas de todos os outros trabalhos que eu vi, que eu conheci pelo site. E espero que a gente siga fazendo coisas juntas, na música Nossa, eu ou na também fotografia, na banca. Vou adorei, colocar aqui seu som para analisar. adorei o convite, adoro receber a newsletter de vocês e as referências que vocês mandam, vocês estão mandando super bem. E eu vou deixar uma pergunta Obrigada. aqui para quem quiser falar. Eu estou pensando em fazer algum tipo de curso, mentoria, coisas assim relacionadas à fotografia. Eu não tive coragem de fazer. Me fala se vocês têm interesse. Sim! Vamos lá, minha Porque gente, chuva de coração. me falem, porque eu fico me resguardando aqui, mas tem uma galera que fica me empurrando para eu dar aula. Eu já dei aula no Senac e agora nessa pandemia eu fiquei pensando nisso, se de repente uma galera teria interesse assim, em fazer aula, grupo de estudo, o Massa. que seja. Mandem um salve. Mandem um salve. Sound by Su. Eu quero Obrigada, demais, Su. Carol. A Valéria também quer. Um Eba! beijo, fica bem, viu? Se cuida Vocês muito. também. Até Até mais. já. Até já. Vou encerrar com a música da Su.